Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os convido a ler vossas Bíblias no livro dos primeiros reis, livro dos primeiros reis de Israel, no capítulo de número 18. Livro dos primeiros reis de Israel, capítulo de número 18, versículo de número 30. Uma alegria, pastor, para a hora que Deus seja conosco. Senhor, abençoando o Senhor em nossa grande sede. Transmito um abraço aos nossos amigos e irmãos naquele lugar. Não deu certo de estarmos lá na sexta-feira. Se não fosse por um trânsito, eu peguei engarrafamento de 2 horas, pastor, a gente estava lá. Mas não muita coisa. É verdade. Mas numa oportunidade que Deus nos aprouver, eu estou certo que o nome do Senhor Jesus será glorificado, continuará sendo glorificado naquele livro dos primeiros reis de Israel, capítulo de número 18, versículo 30. Na minha versão diz assim: Então Elias disse a todo o povo. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Repita comigo: Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Preste um pouco da sua atenção. Que o Senhor possa estar ministrando aos nossos corações nesta noite. Meus amados e queridos irmãos, quem não conhece este texto, é um dos embates espirituais, é um dos confrontos mais extraordinário que a Bíblia registra. O que está acontecendo aqui nada mais é um reflexo de uma série de acontecimentos que começou lá atrás, após a morte de Salomão. O profeta Aías libera uma palavra, uma profecia da parte do Senhor a Jeroboão. Ele diz, ele pega a vestimenta de Jeroboão, rasga, e ele, diante daquela representação, ele diz que o Senhor estava rasgando o reino de Israel, e que a parte do reino do norte estaria com ele. Passa um período após a morte de Salomão. Roboão assume. Depois de que Roboão assume, há uma rejeição maçante do reino deste homem, porque ele começa a impor impostos abusivos, e a sociedade se contrapõe à postura e ao regime. Diante disto, a partir de então, há uma sucessão de reis que assumem o reino do norte, com a sua capital em Samaria, marcado por homens que estavam distantes do Senhor. Após Roboão assume o primeiro rei e começa uma derrocada espiritual, um declínio sinistro de esquecimento de Deus, ao ponto de nós lermos o versículo 30, que diz que o altar de culto, o altar do Senhor, ele está em ruínas, está esquecido. Entra rei, sai rei, e eles não lembram deste, que não é um detalhe apenas, é algo de suma importância, que era o culto, o altar de culto a Deus.
O que está acontecendo é nada mais um reflexo de tudo o que está passando no reino. Antes de Acabe, que é o rei que reina neste momento, o seu pai está reinando. E o seu pai, ele é um rei visionário. Ele expande o reino, ele compra territórios. A visão dele por fora de avanço é magnífica, mas internamente o rei está falido, o reino está falido, porque por mais que ele avance geograficamente, o altar de culto a Deus ainda está apagado, ainda está esquecido. E diante da morte, ou depois da morte do seu pai, quem assume é Acabe, e Acabe encabeça, sendo um dos piores reis que passou por Israel. Acabe é um rei sem parâmetros, sem limites. Acabe, ele não tem nenhuma reverência, nenhuma preocupação se a bênção de Deus repousa sobre a sua gestão ou não. Acabe é o pior rei de Israel diante deste cenário tão escuro, tão cinzento, diante de um cenário tão obstruído da verdade. Aparece um homem, e o nome deste homem é Elias. O profeta Elias é um dos profetas mais respeitados na Bíblia Sagrada, que seu nome é mencionado no Novo Testamento diante daquilo que ele fez no Antigo Testamento. O profeta Elias não é um profeta que passava desapercebido, mas é um profeta que ele marcava aonde ele chegava. Bem verdade que até o seu cumprimento era diferente. Quando Elias se apresentava, ele dizia: vive o Senhor está vivo, em cuja presença eu estou. O lugar em que Elias habitava era na presença de Deus. Se quisessem encontrar Elias, tinham que procurá-lo na presença de Deus, porque era onde o profeta vivia. O que marcava o profeta não eram os seus feitos que foram marcantes, mas era a sua apresentação. Era um profeta que dizia: vive o Senhor, em cuja face eu estou. Eu estou de contínuo diante da face dele. Ele chega em Israel no seu pior momento. Ele não chega em uma fase gloriosa, ele chega em uma fase escura, aonde espiritualmente estão na lona, estão no chão. Mas o profeta não está olhando as coisas e enxergando um fim. Ele não está olhando e está desistindo, porque quando você olha e vê tudo no chão, a primeira visão é a negativa que nós temos das coisas. É aquela visão que olhamos assim e vemos: o que é que eu vou fazer diante de tudo isso? Pegar as coisas caminhando, as coisas seguindo de uma forma linda e boa, é muito agradável, que não exige esforços, que não exige empenho, é muito bom. Mas quando o profeta Elias ele chega, as coisas estão totalmente desorganizadas. O culto a Deus havia se esquecido, o culto a Baal estava em evidência. Acabe não se preocupava, porque quando o altar de culto a Deus está em ruínas há anos, porque são décadas que reis entram e reis saem, e o altar continua da mesma maneira. Acabe não está preocupado, Acabe está fazendo, está pintando e bordando e agindo do jeito que ele quer. Ele não está preocupado se Deus está aprovando ou desaprovando o seu reinado. Quando Elias ele chega, ele não chega para ver as coisas e deixá-las como está, mas ele também não olha as coisas e vira as costas, porque as coisas não estão do jeito que ele está. Ele olha o cenário
e ele vai falar com Acabe. Então Acabe vai à procura de Elias. E quando Acabe encontra Elias, Acabe diz: és tu, ó perturbador de Israel. O profeta olha para Acabe e diz: eu não sou o perturbador, mas você e a casa de teu pai, porque vocês, no capítulo 18, versículo 18, diz bem assim: vocês deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. O profeta está dizendo: o que está acontecendo aqui é porque vocês se esqueceram dos mandamentos. E quando nós mencionamos mandamentos, automaticamente nós lembramos das palavras do Senhor. Vocês se esqueceram da palavra que Deus vos entregou. O resultado deste cenário caído é em consequência do abandono dos mandamentos de Deus. Você que tem perturbado ao Senhor, é você quem tem perturbado, porque às vezes nós pensamos que perturba é aquele que prega a verdade, mas o real perturbador é aquele que está em silêncio, enquanto o cenário está caído ao seu redor, e ele não consegue ouvir o grito ensurdecedor das almas desesperadas em busca de alguém que levante a voz em nome do Senhor Jesus, em nome do Deus de Israel, para que as coisas voltem a caminhar da forma que tem que seguir. É Deus, é verdade. O profeta está diante do rei Acabe, e este profeta, ele não dialoga de uma forma extensa com Acabe. O profeta não vai falar com Acabe para construir uma sociedade. O profeta Elias, ele não chega a Acabe para fazer uma parceria, tentar resolver as coisas de uma maneira agradável. Não quer chegar com Acabe e dizer: Acabe, vamos fazer as coisas amistosamente, para que ninguém saia ferido. Porque o retrato aqui, meus amigos, não é um acordo de cavalheiros. Aqui é uma guerra do céu contra o inferno. Aqui é uma guerra do pecado contra a santidade. Aqui é a verdade contra a mentira. O que está acontecendo é que o profeta, ele foi com uma missão. E qual é a missão? Desfazer as obras do diabo. Essa missão, ela é desde o início lá atrás. Essa missão se estende à igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje. Qual é a nossa missão? Ainda continua sendo: estamos para desfazer as obras do diabo pelo poder que é no nome de Jesus. Aleluia. O profeta não dialoga. Ele chega para Acabe e diz: vamos resolver Acabe de uma maneira simples e bastante prática. Qual é a proposta? Vamos subir ao cume do Monte Carmelo e nós vamos apresentar um sacrifício, um holocausto. E o Deus que responder por fogo é Deus, e aquele que não responder não é Deus. Desafio prático, desafio rápido, não precisa de discurso. Acabe olha para o profeta e diz: está fechado, está resolvido, do jeito que você falou para mim, está bom. O que Acabe sabia, e achando que o profeta não sabia, é que ele conhecia aquele lugar. A primeira coisa é que Acabe, como ele era rei daquele cenário, ele conhecia a geografia. E quando ele é desafiado pelo profeta, ele logo lembra do monte. Era um monte famoso, era um monte lindo, na verdade. Era uma das referências de Israel. É tão verdade isso, pastor João Amaro, que o escritor Salomão, ele vai dizer para a mulher, ele vai dizer lá em Cantares 7, verso 5, que ele compara a cabeça da mulher sunamita ao Monte Carmelo. Quando o profeta Isaías, ele vai comparar a Sião futura, ele diz: eu comparo a Sião futura ao Monte Carmelo. É porque deveras o Monte Carmelo era um lugar lindo, era um lugar que chamava a atenção das pessoas. Mas o que aquele homem sabia era que aquele monte tinha um altar lá em cima. E que altar é esse? O altar que está em Minas. É o altar que está referendado aqui no texto que você leu comigo.
que Acabe aceita o desafio, Frank? Ele sabia que naquele cume do monte tinha um altar desativado. O altar não funcionava mais. Eu posso repetir, é somente por esta razão que Acabe aceita o desafio. Que isso é relevante? O que é relevante é que altar apagado não assusta Acabe. A grande verdade é esta: é que altar apagado não amedronta Acabe. Altar desativado, altar que não pega fogo, não assusta o diabo. Altar que não funciona não gera nenhum medo, não gera impacto no reino das trevas. Se tem altar, até pode ter altar, mas funciona não, então deixa ele quietinho lá. Porque altar que não funciona é como que se não tivesse altar. É por isso que Acabe faz o que quer. É por isso que Acabe vive do jeito que quer. Porque altar apagado não reflete nada na vida de ninguém. Você consegue entender que o altar está pegando fogo no testemunho na vida de alguém? É pelo comportamento que ele tem. Qual é o comportamento de Acabe? Acabe está casado com Jezabel. Quem é Jezabel? Uma mulher idólatra que serve Baal e outros deuses. Ou seja, quem não tem altar se relaciona com quem quer, não tem parâmetros espirituais, não tem padrões espirituais, não existem limites espirituais. A sua vida não tem freios, faz o que quer, pratica o que quer. Por quê? Porque o altar está apagado. Glória a Deus, aleluia. É verdade. E qual é a relevância, Frank, de altar? Porque nós entendemos, pastor, que altar tem inúmeras funções na Bíblia Sagrada, mas uma delas é que altar representa aliança, compromisso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Só quem é casado, levanta a mão. Agora, pode abaixar. Quem casou em um altar de uma igreja? Levanta a mão, por gentileza. Alguns casaram porque o altar é onde se firma a aliança. É no altar que você oficializa a aliança. A aliança de uma prostituta é numa cama de um hotel. A aliança de um bêbado é num balcão de um bar. Mas a aliança do servo de Deus é no altar da oração. Aleluia. É lá que nós oficializamos a aliança. É lá que nós nos relacionamos com Ele. O que Acabe não tinha era aliança, e este cenário reflete precisamente aquilo que a vida desse rei. O altar está apagado, ele faz o que quer, ele vive do jeito que quer, ele se comporta da forma que quer. Porque crente que tem altar é alguém que tem aliança com Deus. Aleluia. É alguém que está naquele lugar e ele tem um compromisso com os céus. Glória a Deus. E quando você está em compromisso com Deus, nós já entendemos à luz da Bíblia Sagrada que você não se manda mais, que quem manda no seu corpo já não é mais você, porque você foi comprado por um bom preço, porque o seu corpo foi comprado por um sangue do Cordeiro. Ou seja, o comportamento já não é de acordo, de conformidade com o que nós queremos, mas sim da forma que a Bíblia nos rege. Amém, irmãos? O profeta desafia Acabe. Acabe aceita o desafio por este motivo. A primeira razão é esta: o altar está apagado, e altar apagado, Acabe faz o que quer. Altar apagado, Acabe pinta e borda. Altar apagado, queridos, o inimigo tem a sua sede estabelecida ali, porque ele não respeita os nossos termos, ele não respeita os nossos títulos de pastores, não respeita as nossas credenciais, não respeita os nossos sermões preparados. O que ele respeita é uma vida que está no altar de Deus. Glória! Sabe o que ele respeita? Uma vida no altar e um altar na vida. Eu acredito piamente, eu lembro quando eu morava lá em Porto Velho, no estado de Rondônia, um bairro perigosíssimo, pastor João. É tão real isto, que a casa
direita e a casa esquerda e a da frente haviam sido roubadas. Mas a casa em que eu morava com a minha família, ninguém nunca acessou aquela casa por 10 anos que nós morávamos ali. E por que é que nunca fizeram isso? Eu tenho uma resposta para você. Todas as vezes, eu lembro isso porque eu via, eu estava com a minha mãe quando ela saía, pegando o portão, levantava as mãos para aquela casa e dizia: Deus, acampa os teus anjos ao redor dessa casa. E quando um soldado bem nesse portão fardado, com uma espada na mão, minha mãe sempre fazia esta oração. Até que um dia passou um homem, o apelido dele era Pirarraia, ele já morreu. Ele passou em frente à minha casa e eu, adolescente, 14 anos, estava no portão assim, olhando o movimento. Ele parou, olhou para nós e perguntou: deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu falei: o que é que foi? Ele disse: quem é este soldado que todas as vezes que depois que vocês saem para a igreja, ele fica aqui nesse portão com uma espada na mão e não permitindo que ninguém acesse a esta casa? Isso é sinônimo de altar, pastor. Eu era adolescente, não sabia de nada, mas a minha mãe e o meu pai, ambos obreiros, se levantavam diante da presença de Deus com altar na vida. E uma coisa eu sei, que os meus pais não são formados em nada, mas Satanás não entrava naquela porta, porque dentro tinha um altar que pegava fogo. Porque a casa pode ser simples, aquelas casas dos interiores, onde a cobertura é de palha, a porta é uma tramela simples, ela pode ser frágil por fora, mas se tiver um altar lá dentro, ele não consegue entrar, porque os céus estão instalados naquele lugar. Sabe o que é isso? É o reflexo do altar de Deus. Sabe o que é isso? É o reflexo do compromisso. É o reflexo de uma vida entregue. É um reflexo de uma aliança estabelecida. É um reflexo de um casamento feito. O pecado não acessava a vida do profeta. Sabe por quê? Porque quem tem altar, ele tem um lugar onde ele se esconde. E aonde é que ele se esconde? O profeta dizia: vive o Senhor, ele está vivo. E como é que você sabe? Eu estou diante da presença dele, todo santo dia eu estou diante dele, e eu converso com ele. É por isso que eu digo: viva está o Senhor. Aleluia, Glória a Deus. Oxalá. Oxalá que a nossa saudação seja essa: viva o Senhor. Quem puxa a face eu habito. Glória a Deus. Sabe onde é que eu moro? Na face de Deus. Maravilha. Sabe onde é que eu habito? Diante da presença de Deus, irmã Silvana. Sabe onde é que a minha casa está estabelecida? Diante da presença de Deus. Se o inimigo quer me encontrar, ele tem que ir aonde Deus está, para ter acesso aonde eu estou. Sabe onde é que eu estou escondido? O salmista diz isso, que aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo. Parece que é o mesmo lugar, pastor. Aonde? Diante da face de Deus, aonde o inimigo não acessa. Glória a Deus. Altar é extremamente importante. Nós aprendemos isso com Abraão. Você vê isso nos capítulos 12 em diante, que aonde ele ia e parava, ele levava duas coisas com ele. A primeira coisa era uma tenda para descansar. A segunda coisa era um altar para adorar. Aleluia. Porque aonde nós temos uma tenda, também devemos ter um altar. Porque a tenda descansa e refrigera o corpo, mas é o altar que alimenta o espírito. É o altar que mantém a chama acesa. É o altar que alimenta a nossa vida e nos mantém focados em Deus, para Deus e por Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Porque não é sobre, irmãos, o conhecimento que nós temos das coisas naturais, não é sobre a habilidade que possuímos, não é sobre o tanto que estudamos, é sobre uma vida com Deus e Deus na vida. É sobre uma vida em Deus e Deus na nossa vida. É sobre uma vida entregue para Deus e Deus na vida. Crônicas capítulo 16, versículo 9.
Diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra à procura de alguém que tenha o seu corpo totalmente disponível, devoto, entregue. Glória a Deus. Para que ele se mostre forte. Porque aquele que tem a sua vida entregue a Deus, certamente o poder de Deus se revelará através dessa pessoa. Glória. Aleluia. É verdade. Aquele que não tem reservas em mais nada, aquele que não tem apoio em mais nada, aquele que não vê na terra o seu sustentáculo e nem nessa base o seu firmamento, aquele que a sua dependência está no Senhor, certamente o poder de Deus irá à sua dianteira, certamente os céus aplainarão os seus caminhos, certamente as estratégias do inferno não prosperarão na sua vida. Glória a Deus. Certamente, de alguma forma, a natureza se movimentará a teu respeito. Glória a Deus. O profeta Elias, é por isso, pastor, que o profeta Elias, ele olha para o cenário totalmente caído. Ô congregação ruim, pastor. Congregação difícil de pastorear, aquela que Elias chegou. Chega na congregação e vê, cadê o departamento? Não tem nada. Onde é que está a igreja? Está apagada faz tempo. Não sei, tem igreja que não sabia, porque ninguém mais prestava culto. O culto caiu na banalização, no esquecimento. O profeta não olha, vira as costas e vai embora, porque tem gente que quer ficar onde tudo está pronto, mas pegar o negócio do chão e acreditar que quem te enviou para lá é Deus é diferente. Acreditar que Deus me enviou para o cemitério, porque foi para onde Deus enviou o profeta Ezequiel, para o cemitério. Me disse: você crê? Pode voltar a viver? É contigo, Deus, é contigo, não é comigo. Tu sabes, quem sabe é o Senhor. Nós estamos aqui, pastor, não é porque nós cremos, nós estamos aqui, é porque nós sabemos, é que Deus sabe. Nós olhamos e vemos tantos espaço para poucas pessoas, mas eu só sei de uma coisa, é que Deus sabe de tudo. Eu não sei, eu não consigo enxergar muita coisa, mas eu consigo enxergar Deus, porque Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Os depoimentos não nos ajudam, irmãos. Os tapas na costa quando vai dar certo também não nos ajudam muito. As pessoas dizendo: pastor, estou ombreado com o Senhor, não fortalece muita coisa se Deus não falar nada. Se Deus não enviou, não vai dar certo. Mas agora, se Deus enviou, pode ser Elias contra todo o reino de Israel. Elias já venceu, porque Deus é quem sabe de todas as coisas. Porque se é Deus que nos trouxe para cá, nós já vencemos. Aleluia. Quem crê nisso? Eu creio. Aleluia. Se é Deus, Márcia, que nos trouxe para cá, tudo já deu certo. Se é Deus que nos trouxe para cá, o que nós vemos pode ser uma pintura horrível de fracasso, destruição e insucesso. Mas se é Deus que me trouxe para cá, é por isso que Elias não vira as costas, porque o texto diz que eu estou diante de Deus. Porque quem está, pastor, diante de Deus, o que ele vê? Ele vê Deus. Ele não vê o que está diante dos olhos dele. Deixa eu explicar para você entender. Então, deixa eu falar para você: Elias é aqui, Deus é isso aqui. É isso aqui, opa, desculpa. Isso aqui é o reino. Elias está olhando através da lente de Deus. E quando nós olhamos as coisas através da lente de Deus, eu não consigo ver nada caído, irmãos. Eu não consigo ver nada fracassado. Eu não consigo ver as coisas do mesmo jeito que a Gabi está vendo. Eu consigo ver as coisas através daquilo que Deus está vendo. Deus está dizendo para Ezequiel: Ezequiel, te prepara, porque um exército vai se levantar nesse lugar. Através da visão de Deus, já tem algo formado nessa terra. O grande problema é o que
que nós temos à nossa frente. O grande problema é que nós não conseguimos dizer assim: vive o Senhor em cuja face eu estou. E se Deus não está na frente, o que nós vemos é um monte de fracassados. Não estou falando dos irmãos, pelo amor de Deus. Eu estou falando que a visão é de fracasso, é de insucesso. Pode estar com as melhores e mais preparadas pessoas. Não é sobre a habilidade dos homens, é sobre o relacionamento do homem com Deus e de Deus com o homem. Não é uma quebra de braço, irmãos. Não é um confronto no campo do intelecto, da teologia. Não é um confronto no campo do saber. É um confronto no âmbito espiritual. E vence aquele que é o mais forte. Glória a Deus. Aleluia. Se nós estivermos no lugar errado, teremos a visão errada. Se estivermos no lugar errado, os depoimentos nunca vai dar certo, não vai. Não, o histórico dali eu conheço, é um fracassado, desgraçado, pobre, miserável e nu. Mas Deus não vê dessa forma. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja teu santo nome. Glória a Deus. Move, Espírito Santo. Glória a Deus. Para que o vento do Senhor nos leve para o lugar onde Ele está. Aleluia. Oh, aleluia. Para passarmos a ter a mesma perspectiva de Elias. Aonde é que você está andando, Elias? Varão, eu estou andando em meio a um lugar que Deus sabe o que vai fazer. As pessoas estão ligando para Elias, dizendo: onde é que você está, Elias? Qual é a referência, a geografia? Elias está olhando através da lente de Deus. Ele está dizendo: eu só estou aqui porque Deus me enviou e eu sei que Ele sabe o que faz. Uma coisa que Deus não sabe é errar no projeto dele. Uma coisa que Deus não sabe é fracassar e falhar. Uma coisa que Deus não sabe fazer é mandar alguém para fracassar. Glória Glória a Deus. Oh, aleluia. a Deus, Glória a aleluia. Deus. Aleluia. Oh, aleluia. O profeta Elias, ele, quando encontra a casa do pastor João Mário, ele fala: vamos resolver. E onde é que eu resolvo isso? Ele falou assim: vamos resolver no Monte Carmelo, aquele que apresentava sacrifício. O profeta está falando de altar, pastor. O profeta está dizendo assim: vamos resolver no altar. Porque o lugar onde o crente resolve as suas pendências é no altar. Que palavra. Crente não resolve no braço, não resolve na faca, não resolve no revólver. Quer resolver as suas guerras, você tem que levar o seu inimigo para onde o seu lugar de habitat. Onde é que eu vivo? No altar. Então vamos aqui para o meu lugar de guerra. Acabe está olhando e dizendo assim: esse lugar que eu já conheço, porque se é de altar e aquele está errado, deu ruim, fracassou, então isso aqui também vai dar ruim. Ele acha que todo mundo é igual. Ele acha que é o mesmo. O histórico de um representa e reflete o histórico de todos. O profeta, ele resolve no altar. É aonde nós resolvemos, no altar. Aonde nós guerreamos, no altar. As minhas guerras eu não venço na minha força, eu venço no altar. É ali que eu guerreio, é ali que eu tenho que aprender a combater, no altar. O profeta Elias, quando ele chega no reino, ele não vai entrar na tesouraria para saber como é que está o estado financeiro da coisa. O profeta não vai em qualquer outro lugar para saber como é que está funcionando. O profeta sabe muito bem que o coração, o câncer, a origem do mal é o altar. Se o altar estiver ruim, está tudo ruim. O caixa pode estar abaltado financeiramente, mas se o altar está apagado, está tudo errado. Se o altar não funciona, está tudo errado. Se o altar está desativado, pode ser os melhores músicos, está tudo errado.
Não dá certo. Por quê? Porque o altar está desalinhado. O altar está desativado. O profeta sabe aonde resolver problemas. Quer resolver problemas? Vamos saber como é que está a condição do altar da igreja. É muito normal, o senhor é pastor presidente. E a maioria da sua vida o senhor foi pastor presidente. É muito comum movimentar o obreiro de igreja para igreja. É ou não é verdade? É muito normal isso. O que não é normal é os pastores que assumem a igreja perguntar, mas como é que está o altar da igreja? É muito normal eles perguntarem quando é que é a entrada financeira da igreja. Não é normal isso. Porque eu sou pregador, pastor, o senhor também é, o Daniel também é. Conversa de pastores de igreja, a palavra tesouraria, o dinheiro está no meio da conversa. Não sai do discurso. E alguns pastores que eu estive em contato do Brasil reclamaram que Jeremias, eu mudei de igreja para tal lugar. E o pastor falou para mim que a entrada era tal, mas quando eu cheguei lá era um terço do valor. Ele me enganou. E essa frase eu ouvi algumas vezes, mas eu nunca ouvi alguém dizer bem assim, mas como é que está o altar da igreja? Como é que está o altar? Está apagado ou está pegando fogo? Porque a gente acha que o que resolve o problema é uma saúde financeira, é ter um caixa equilibrado. Uma coisa que eu sei é que o dinheiro nunca construiu um altar de relacionamento. Pode construir estrutura, mas altar de relacionamento, o dinheiro nunca conseguiu fazer isso. Verdade. Agora eu já vi relacionamento com Deus fazer com que o dinheiro me taxe. Eu já vi uma vida com Deus, orar de noite e o dinheiro me bater na porta da casa deles. Eu já vi porque os meus pais já fizeram isso quando não tinha nada em casa. E a minha mãe falou: meu pai estava trabalhando fora de casa e não tinha mantimento. Eu morava em São Paulo. A minha mãe colocava os 7 filhos em torno de uma mesa grande, cada um na cadeira, nós começávamos a orar. Não tinha recurso, mas enquanto nós orávamos, pedindo o recurso de Deus, a porta da nossa casa batia, alguém dizendo: irmã Josefa, Deus me mandou aqui nesse lugar e mandou para eu trazer isso, aquilo para vocês. Porque o dinheiro nunca construiu um relacionamento com Deus, mas uma vida com Deus fez com que os céus mandassem o dinheiro à porta da minha casa. Meu Deus. O profeta, ele vai saber como é que está a condição do altar. Primeira coisa, como é que está o altar? Como é que está a saúde do altar da igreja? É uma igreja crente? É uma igreja fiel à palavra? Ou é uma igreja de oba-oba? Uma igreja de... Eu estou falando que Elias não é um profeta de CPF, pastor. Elias não é um profeta de querer derrubar. Ele não é esse perfil de profeta de derrubar ninguém. Elias é profeta de destruir altar de Baal. Aleluia! Eu não estou aqui para derrubar ninguém, eu estou aqui para derrubar o altar de Baal. Aleluia! A nossa missão aqui, queridos, é contra o inferno. Aleluia! Aleluia! A nossa missão aqui é desfazer as obras do diabo. O profeta Elias não perdia tempo com isso. Ele estava atrás de querer saber como é que está a condição espiritual, como é que está o altar. Quando ele chega no altar, ele vê o negócio apagado e diz: está resolvido. É aqui que vai ser é aqui que está a origem do mal. Está aqui. O profeta sobe para o monte, o povo sobe, Acabe sobe. E por que Acabe subiu? Porque o altar estava apagado. Eu disse para os irmãos que o Carmelo era uma geografia linda, e eu os provei biblicamente falando. Mas pastor, o que essa geografia extraordinariamente linda ela escondia? Porque as pessoas olhavam para ele, pastor, no monte. Você está vendo? Está vendo o monte? Olha aqui. As pessoas olhavam, olha para o monte. Olhavam para aquele monte extraordinário, lindo, pastor, por fora. As pessoas paravam, está vendo, irmã Vanusa? As pessoas paravam para tirar foto. Me marca.
Hashtag Monte Carmelo. Queriam referenciar o monte. Queriam mostrar que estavam lá. Só que, Frank, o que as pessoas não sabiam é que aquela roupagem linda por fora, chamativa por fora, escondia no seu cume um altar quebrado. É quando a roupagem é muito linda por fora, pastor. É quando a maquiagem por fora é chamativa. Mas para esconder o altar quebrado. É quando se investe na casca. É quando se investe na roupagem. Porque é mais fácil mudar a roupagem do que mudar a essência. É mais fácil mudar a roupagem do que mudar o caráter. É mais fácil mudar a casca do que mudar o comportamento. É mais fácil mudar a casca do que mudar de uma vida de pecador para uma vida de pregador. É muito fácil. Aleluia! Maravilha! Glória a Deus! Aleluia! Oh, é Bíblia! Glória a Deus! É muito fácil eu colocar um terno para esconder o pecado. É muito fácil colocar roupa com suas extensões enormes para maquiar uma coisa para esconder outra. É muito fácil. Mas o meu Senhor Jesus já disse para aqueles homens lá de trás, dizendo: vocês são sepulcros caiados, porque a roupagem é uma, mas a estrutura interna é outra. O profeta Samuel foi ungido o menino, alguém na casa do menino Davi, e o pai dele mandou o mais velho, achando que Deus vê a estrutura externa, que quando ele chega lá, Deus falou: calma, Samuel, você vê a casca, eu vejo a essência. Aleluia. Eu vejo o que está dentro. Aleluia! Eu vejo o que ninguém vê. Eu tenho acesso ao que ninguém tem acesso. O profeta olha para aquela roupagem, sobe ao monte para resolver, porque existe um desafio aqui, e ele tem que resolver esse desafio. Ele tem que resolver esse desafio. E quando ele está diante do povo, você sabe a história. Eles começam, fazem o que tem que fazer, passa o tempo e perde tempo e não resolve nada. O profeta está diante do altar, e o texto diz que ele foi no altar que estava apagado, pastor. É o mesmo altar, não é outro. Repita comigo: é o mesmo altar. Porque ele foi arrumar o altar, o mesmo altar que estava em ruína. Ele não foi construir outro altar em outro lugar. Ele foi arrumar o que já estava em ruínas. Porque é muito fácil você mudar a geografia, achando que mudando a geografia está resolvendo o problema. Porque você pode mudar a geografia e continuar na mesma prática de pecado no outro lugar. É por isso que o profeta ele vai no mesmo. Porque mudar a geografia não resolve nada. Sabe o que resolve? É você se submeter ao tratamento dos céus. É você deixar Deus movimentar com as pedras quebradas. É você deixar Deus trabalhar naquilo que está quebrado, naquilo que está apagado. É você ter a coragem e a ousadia de dizer: Deus, o Senhor pode mexer naquilo que eu escondi há anos. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! É por isso que você pode até ter mudado de lugar, mas a vida continua a mesma. Porque o pensamento é este: eu mudei de localidade, eu mudei de DDI. Então tudo vai ser diferente. Eu zerei a minha vida, eu vou fazer tudo de novo, mas a prática de pecado está atrás, que foi feito e você escondeu, não resolveu. Você fugiu achando que ia resolver, não resolveu nada, só mudou de cidade e a prática foi feita num lugar diferente. Porque mudar a geografia não resolve nada. Sabe o que resolve? É deixar Deus mexer nas tuas pedras, mexer nas minhas pedras, nas minhas cinzas. Aleluia! A primeira coisa, glória a Deus. Eu tenho caminho para o encerramento, pastor, me perdoe. A primeira coisa é que antes de vir o fogo vem a água, porque a água lava.
Aleluia. Fique de pé, irmãos, por gentileza, me permite, pastores. Aleluia. Oh, Glória a Deus. Que palavra do céu. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. oh, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Uma coisa que depois que o fogo desceu, desapareceu, pastor, foi os falsos. Porque quando o verdadeiro desce, irmão, quando o que é falso desaparece. Sabe quando é que os falsos prevalecem? Quando o que é verdadeiro está ausente. Sabe quando é que você consulta os bruxos, os feiticeiros, os prostitutos, os macumbeiros, os adivinhadores? Quando você não consulta aquele que é verdadeiro. Porque aquele que tem uma vida com Deus não se submete a tua vida a nenhum. Porque ele tem acesso. Eu estou diante dele, irmão. Eu estou diante dele. Eu estou diante dele. Oh, aleluia. E depois que o fogo desceu, o que é falso morreu, a chuva desceu. E o que a chuva representa à luz da Bíblia, senão as bênçãos providas de Deus? Porque tem bênçãos, pastor, que não desce porque o altar está quebrado. Aleluia. Existem bênçãos retidas dos céus que já deveria ter alcançado a tua casa, só que não, ela não desce porque tem uma parede que separa. E o profeta Isaías disse no capítulo 59: o que separa o homem de Deus, existe algo chamado Deus que abençoa, mas não desce. Por quê? Porque tem uma parede. Tem uma parede. Oh, a tua palavra é viva, Senhor. Aleluia. Deixa eu orar por você nesta noite. Oh, Espírito Santo. Deixa eu orar por você nesta noite. Onde você está, deixa eu orar por você nesta noite. Precisamos voltar, Senhor. Ai, meu Deus. Chamando Deixa eu orar por você nesta noite. Onde você está? Eu sei que eu passei alguns minutos. Eu sei que eu passei alguns minutos. Eu sei que a palavra de Deus está varrendo algumas cinzas aqui neste lugar. A água dos céus está limpando altares desta casa de adoração. O altar está sendo limpo neste lugar. A água está jorrando para a aliança ser restabelecida novamente, e aquilo que é falso